Olá, nós do Sistema Faeng Senar seguimos aqui na Carreta Agro pelo Brasil, dessa vez recebendo o professor Rodolfo Soares de Almeida, que é professor e pesquisador do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Seja bem-vindo, Rodolfo. Muito obrigado. Vou Prazer estar aqui. Ótimo. Vou começar então trazendo o tema da 95ª Semana do Fazendeiro, que fala aí sobre plantando o futuro, ciência e inovação na produção, proteção e uso sustentável das florestas. Quero saber de você a importância da universidade ter trazido esse tema aqui para o debate desse evento tão tradicional. Muito bem. Esse ano é um ano muito importante para a engenharia florestal no Brasil. A Universidade Federal de Viçosa, ela é o berço desse curso, né? Então, o curso de engenharia florestal iniciou-se aqui na instituição. Então, tem um apelo muito forte, porque nós temos mais de 50 anos de pesquisas voltados para o setor florestal. Então, a UFV, o nome UFV, ele é muito forte dentro do setor florestal brasileiro, justamente porque formou aí uma história de engenheiros florestais que atuaram dentro da silvicultura nacional. Então, a UFV em si, ela carrega um brand muito forte de engenharia florestal com o próprio nome. Na Semana do Fazendeiro, que é também um evento bandeira da UFV, né? É conhecido por todo o Brasil. Quando você fala de UFV, são duas coisas que lembra, né? É o doce e a Semana do Fazendeiro. É uma grata alegria ter a Semana do Fazendeiro voltada para essa temática tão importante no Brasil, né? O setor florestal, ele é um setor diverso. Nós até comentamos dentro das nossas disciplinas que a gente está em contato com o setor florestal desde o momento que a gente nasce, no berço que a gente anda, na fralda que a gente veste, até os últimos suspiros nossos nesse planeta, nós estamos em contato com o setor florestal, porque passando por mesas, cadeiras, objetos, roupas, até o caixão final, né? A gente entra em contato com o setor florestal. Então, o setor florestal ele é multidiverso, extremamente importante para estar aqui nessa semana tão importante que onde a gente faz o vínculo da universidade, da instituição de pesquisa com a sociedade. Que esse vínculo ele tem que ser indissolúvel. Nossa função social primeira é servir a população. Então, é uma grata alegria ter essa Semana do Fazendeiro com essa temática tão importante. Perfeito. Você falou aí do trabalho com os estudantes, também faz trabalhos de pesquisa. Conta pra gente quais pesquisas você tem desenvolvido aí no setor aqui dentro da universidade. Maravilha. Recentemente, em 2024, nós inauguramos o nosso laboratório de pesquisas em silvicultura. Eu sou um professor da cadeira de silvicultura aqui do departamento. Juntamente com outros dois colegas, professor Silvio Nolasco e professor Jean Marçal, nós montamos em colaboração uns com os outros esse laboratório. E o nosso objetivo com esse laboratório é justamente pesquisar a silvicultura e as práticas silviculturais, especialmente frente a essas mudanças climáticas, esses cenários de mudanças climáticas. Então, nós três juntamos forças para desenvolver pesquisas tentando fomentar uma silvicultura adaptativa. Eu acho que esse é o foco principal do nosso laboratório. O que seria isso? A gente pensa a silvicultura em três grandes pilares. A gente observa a floresta e todos os fatores que estão envolvidos ali no seu crescimento. A gente tenta antecipar as mudanças, antecipar fatores que podem provocar alterações nessa floresta, e a gente procura também ações de mitigação desses efeitos adversos. Então, juntando os três pilares, a gente pensa numa silvicultura adaptativa, em que a gente observa o que nós estamos lidando, nós projetamos cenários diferentes, por exemplo, diferentes mudanças climáticas e como isso vai afetar a nossa produtividade.
e nós fazemos a mitigação. Quais são as técnicas apropriadas para continuar produzindo ou produzir mais e melhor nesses mesmos cenários. Então, esse é o mote do nosso laboratório, né? A ideia, a liga principal do nosso laboratório. Nós desenvolvemos também pesquisas com diversas linhas no setor florestal. Por exemplo, nós estamos com um projeto muito grande e estrutural, acho que posso até com segurança dizer que é o maior projeto de pesquisa com bambu no Brasil e no mundo, tá? Esse projeto ele tem a finalidade de entender o potencial produtivo do bambu como fibra florestal para a produção de celulose e outras finalidades. Então, nossa ideia nesse projeto é justamente entender quais são as espécies de bambu, onde elas podem ser plantadas, como elas podem ser plantadas, como elas podem ser adubadas e como podem ser processados e sair da planta bambu à celulose de bambu. Então, é um projeto bem multidisciplinar. Esse é um dos que nós estamos trabalhando, né? Outras bandeiras que nós estamos atuando são com produtos inovadores. Então, biosoluções que têm aí a funcionalidade ou a motivação de melhorar as condições fisiológicas da planta para justamente atuar nessa mitigação dos efeitos. Ou seja, deixando uma planta mais resistente, mais forte, com uma fisiologia mais adaptada a enfrentar algumas alterações. Temos outros projetos, por exemplo, com espécies para o controle de plantas daninhas. Então, nós temos todo um aparato de testes de controle de plantas daninhas para espécies florestais, tanto espécies florestais de produção voltadas aí para eucalipto, pinos e outras espécies, como espécies também alternativas, né? Então, a gente puxa também, e aí eu queria, né, destacar um projeto em especial, que é um projeto financiado pelo governo do estado de Minas Gerais, né, pela FAPEMIG, que é justamente um projeto para a gente desenvolver a silvicultura de espécies nativas potenciais de produção, né? E aí a gente puxa, só a título de curiosidade, 3 espécies rápidas aqui para a gente, só para elencar e mostrar, né? Claro. O louro pardo, que é uma espécie chamada Cordia tricotoma, ela é uma das espécies de madeira de valor madeireiro altíssimo, de alto valor agregado da madeira, apreciadíssima pela indústria moveleira. Nós temos a Zerreia tuberculosa, que chama IP felpudo, que é um IP muito diferente do que a gente está acostumado. O fruto dele ele parece uma bolsa de pelo, é muito diferente. Essa espécie, por sinal, era uma das primeiras espécies daquela dita madeira de lei. Não sei se você já ouviu falar, né? A madeira de lei nada mais é do que um decreto real lá da época de Dom João VI, que ele elencou algumas espécies para que a própria família real fizesse o monopólio da exploração, porque eram espécies de alto valor potencial. Essa era a primeira da lista dessa madeira de lei e ela é muito abundante aqui na região da Zona da Mata. Você encontra ela em pastagens degradadas, em pastagens mais abandonadas, beiradas de mata, é muito abundante, né? E por último a candeia, a candeia ela é muito usada aí para fins de extração de óleos essenciais, né? Ali aqui na Zona da Mata, no Campo das Vertentes, ali andando para Ouro Preto, ali tem muita candeia, né? Então são 3 espécies aí que nós estamos, com o financiamento do estado de Minas Gerais, nós estamos investindo para entender a silvicultura e o melhoramento genético dessas espécies também. Então, excelente, um trabalho aí que vai desde o produtor mesmo até o setor industrial. Então, é importantíssimo o produtor também ter acesso a essas pesquisas. Como é que faz para ter esse acesso, professor? Exatamente, isso é um drive principal que a gente tem tido também, né? A divulgação dessas informações. Usualmente nós fazemos essas divulgações num modal acadêmico, então trabalhos acadêmicos publicados, mas a gente entende que o acesso a essa informação ela é um pouco difícil para o produtor, né? Então nós estamos aí desenvolvendo infográficos, desenvolvendo materiais de divulgação para as divulgações nas mídias sociais,
também atuando aí com cursos de capacitação, então atendendo aí, formando outros engenheiros e formando outras pessoas da extensão. E a extensão universitária, a extensão científica, ela é extremamente importante, porque ela vai, então, mastigar todo o conhecimento de informação gerado nas academias e traduzir ela para o dia a dia do produtor. Então, é extremamente importante. E o Senar, a FAENG, eles fazem essa atividade de maneira ímpar, né? É muito gratificante ver. Perfeito. Inclusive, a gente tem o programa de assistência técnica e gerencial do Sistema FAENG-Senar. Na silvicultura também são 3 programas piloto, 2 deles aqui nessa região, e mostra também o lugar de destaque que a silvicultura tem no estado e o potencial também para se desenvolver ainda mais. Exatamente. E o contato desses técnicos, né, com os produtores rurais é engrandecedor, porque ele vai ajudar a cometer menos erros. Porque se a gente tem a ilusão de que plantar uma árvore é colocá-la no chão e acabou, né? Não é. Silvicultura é além disso. Silvicultura é fazer aquela floresta. Então, fazer práticas de manejo para que aquela floresta cresça e produza. E isso é extremamente complexo. A gente tem a tendência de simplificar a silvicultura, mas silvicultura é uma das disciplinas, uma das ciências mais complexas que existem, porque ela é extremamente multidisciplinar. Então, o técnico ele tem que entender de economia, ele tem que entender de doença, ele tem que entender de solo, ele tem que entender de planta, ele tem que entender de tudo. Silvicultura é muito complexo e é um trabalho ímpar aí que o sistema FAENG-Senar tá desenvolvendo. Muitos frutos, com certeza. Excelente. Continuando então no potencial do nosso estado aí para a silvicultura, para o setor, né, florestal, o governo de Minas Gerais divulgou esse ano aí um estudo falando dos 22 milhões de hectares propícios aí, né, para a silvicultura no estado e dizendo que o estado tem condições ideais para esse desenvolvimento. Quais que são essas condições? Maravilha. Minas Gerais, ele é um estado de destaque no setor florestal, né? Atualmente nós temos a maior área plantada com eucalipto no estado, né? Em comparação com os demais estados brasileiros. Então a silvicultura e o berço da silvicultura no Brasil, ele é mineiro, né? Nós desenvolvemos a silvicultura primeira aqui, né? E o estado mantém essa hegemonia de florestas plantadas em comparação aos demais. Nós estamos aí, claro, tem um competidor muito próximo, muito próximo da gente, que pode ser que dentro de alguns anos pode suplantar Minas Gerais como o estado mais produtivo, que é o estado do Mato Grosso do Sul, que tem uma atmosfera competitiva de empresas florestais que estão ali, né, degladiando por áreas no Mato Grosso do Sul. Porém, Minas Gerais se destaca como um estado que ainda tem um potencial produtivo muito grande, né? Então, esse estudo que foi desenvolvido aí pela Secretaria de Desenvolvimento de Minas Gerais, ele elencou que temos aproximadamente 22 milhões de hectares ainda disponíveis para a implantação florestal, sendo aí voltados tanto para novas áreas de plantio como para maciços, né, já formados dentro desse mosaico florestal que nós temos. E aí, algumas áreas são mais propícias, né? Então, por exemplo, as áreas de central, noroeste, norte de Minas são áreas muito propícias para a silvicultura. Por quê? Nós temos aí uma condição de relevo mais favorecida. Então, o relevo lá é menos movimentado que os relevos encontrados aqui no sul de Minas Gerais, né, na Zona da Mata e o sul de Minas Gerais, que dificultam a silvicultura, muito porque a mão de obra e o maquinário necessário para fazer uma silvicultura produtiva nesse cenário é um pouco mais tecnificado, um pouco mais caro de ser realizado. Então, o primeiro ponto é o relevo, muito favorecido. Segundo ponto é clima, né? Nós sabemos que temperatura e umidade são primordiais para qualquer vegetal crescer e produzir.
Na Central Mineira para cima, né? Então, centro, noroeste e norte de Minas Gerais, nós temos aí uma disponibilidade de temperaturas mais elevadas até, mas dentro ali de um ótimo, e aí entram os programas de melhoramento genético para desenvolver materiais adaptados a essas condições, e temos aí então condições climáticas favoráveis com precipitações mais distribuídas ao longo do ano aí, favorecendo esse crescimento. É importante salientar essa questão do melhoramento genético. Nós temos aqui na instituição, dentro do nosso departamento, um programa fundamental para resolver essa questão, que é o programa de tolerância à seca do eucalipto, né? Encabeçado aí pelo professor Gleison. Esse programa ele tem o objetivo de quê? Desenvolver clones que são adaptados à produção em condições mais xéricas, em condições de elevada temperatura e baixa precipitação. Ou seja, produzir mesmo que o ambiente seja um pouco inóspito. Tá? Então, o melhoramento genético entra nesse foco para permitir esse potencial produtivo em Minas Gerais, produzir mais em Minas Gerais. E, por último, a logística, né? Então, Minas Gerais tem uma logística facilitada, né? A gente tem aí o estado cortado por grandes rodovias, temos uma malha ferroviária que poderia ser melhor empregada, melhor estruturada para o setor, mas ainda assim é um modal muito interessante para nós explorarmos, né? Então, Minas Gerais, principalmente essas regiões que nós comentamos, são regiões de grande potencial produtivo, né? Então, pensando aí até numa possível instalação de alguma fábrica, de alguma indústria para gerar essa produção. Minas Gerais, a produção florestal aqui, ela é focada em siderúrgica, né? Então, nós não somos tão focados assim, ou uma parte mais reduzida para a produção de celulose. Porém, nós temos espaço, e muito espaço para produzir. Então, silvicultura é um potencial gigante no estado de Minas Gerais, para a gente produzir mais e melhor. Perfeito. Eu ia perguntar isso, né? Para onde vai essa produção aí do setor florestal mineiro? Essa produção, a sua grande maioria é focada para a produção de siderúrgica, né? Então, as empresas que fazem o ferro gusa, né? Então, as ligas metálicas e ferro gusa, e a outra parcela é focada na produção de celulose, né? Então, temos algumas empresas de celulose, empresas, assim, de ponta na produção de silvicultura de celulose, né? Aqui no estado de Minas Gerais. Mas seria isso. Perfeito. E o estudo do governo também apontou que falta a chegada dos investimentos. Qual seria aí esse próximo passo, né, para receber esses investimentos aí para o setor, na sua avaliação? Eu acho que Minas Gerais acertou muito em fazer esse estudo do potencial, porque é o primeiro passo, é entender aonde e qual é o potencial de produção que nós temos. Já foi isso mapeado, já entendemos que nas regiões aí do centro, noroeste e norte de Minas Gerais tem um potencial de áreas, e o custo dessas áreas é um custo muito competitivo para as empresas florestais, então é extremamente atrativo. Lembrando que o cenário hoje é uma intensa competição por áreas lá no centro-oeste, então a gente tem uma competição acirrada por áreas para produção de florestas no Mato Grosso do Sul, e aí lá já está começando a saturar. E os investidores estão pensando em expandir esses cenários, expandir essas novas frentes. Minas Gerais, embora seja uma frente tradicional de produção, ela pode ser extremamente potencial, principalmente uma fábrica lá no norte de Minas Gerais, né? Porque aí começa a capitalizar as áreas ali de uma região que a gente chama de Matopiba, né? Que é o Maranhão, Tocantins, Bahia, Matopiba. Bom, aquela região como um todo, né? Então fica mais próximo daquela região e é um polo interessantíssimo para a produção florestal. Porém, Minas Gerais tem que agora investir mais na sua logística, né? Então as estradas mineiras elas podem ser
e são um gargalo crítico na produção florestal, né? Pensando nos cenários que nós transitamos com biminhões, trimilhões em estradas que muitas das vezes não têm acostamento, né? Então, isso passa a ser um ponto de oportunidade para o governo do estado investir nessa malha viária, né? Eu acho que esse é o segundo ponto. Isenções fiscais e investimento na malha viária, principalmente. Perfeito, excelente. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente do podcast. Agradeço a todos. A gente segue com a programação aqui na Semana do Fazendeiro. Vamos falar ainda sobre diversos assuntos ligados aqui à agropecuária mineira. E, Rodolfo, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e trocar essas ideias sobre silvicultura. Ótimo.